Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando aqui no Google Meet com o pessoal e nós já daremos início ao nosso estudo de hoje. Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para darmos início? Por favor, irmã. Pai querido, nosso Deus está nos céus, louvado seja teu nome, Deus, engrandecido, glorificado. Estamos aqui reunidos em teu nome para estudar mais uma vez a tua palavra. O Senhor fala conosco, Deus, através da tua serva, usa ela conforme o teu queria, a tua vontade, Pai. Amém. Que o Espírito Santo venha falar conosco e que nós possamos entender e compreender a tua palavra e pôr em prática, Pai, não só para nós, mas anunciar às outras pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ajuda nós na pregação do Evangelho, para a honra e glória de Ti. Agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Que alegria estar com vocês mais esse dia. E ontem, apesar de todos os contratempos, nós conseguimos estudar sobre o discurso de Pedro e nós vimos a ação de alguém realmente convertido e transformado pelo Espírito Santo. Nós vimos que Pedro assumiu o papel de liderança e que o medo que ele estava sentindo antes de se encontrar com Jesus ressuscitado deu lugar para ousadia. E isso fez com que ele encerrasse aquele encontro que havia se tornado um encontro evangelístico e levasse as pessoas a compreender várias coisas. E algumas dessas coisas que aquelas pessoas foram levadas a compreender é que aquilo que elas estavam testemunhando ali com os seus próprios olhos não era embriaguez, mas era a manifestação do Espírito Santo que havia sido prometido pelo profeta Joel e também por Jesus. Aquelas pessoas também, elas compreenderam que elas estavam vivenciando o cumprimento de uma profecia, que Jesus, aquele que tinha vivido no meio daquelas pessoas, que em várias ocasiões muitas daquelas pessoas haviam encontrado, haviam visto que aquele Jesus havia morrido como cumprimento de uma profecia também, e que eles eram considerados culpados da morte de Jesus, só que Jesus não havia permanecido morto, mas ele havia ressuscitado e havia vencido a morte, dando um vislumbre do que vai acontecer quando Jesus voltar, porque nós vimos ontem que 1 Coríntios fala que Jesus vai vencer a morte. Tem alguém com o microfone aberto, se puder desligar para mim, para não dar interferência. Então, o discurso de Pedro, ele foi um discurso na medida certa para aquelas pessoas, porque envolveu a palavra de Deus e envolveu o testemunho pessoal de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. E além disso, foi falado ali por alguém que teve a vida transformada pela atuação do Espírito Santo. E sabem qual foi o resultado disso tudo? É o que eu quero convidar vocês para nós estudarmos hoje. Em Atos capítulo 2, nós vamos estudar a partir do versículo 37 até o versículo 41. Abram a Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37 até o versículo 41. Olha o que diz. O texto diz o seguinte: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para
todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que impressionante! Ontem nós terminamos e nós estudamos sobre o relato, sobre o discurso que Pedro fez, o primeiro sermão público de Pedro. E hoje nós estamos estudando sobre o resultado. E o relato começa falando que aquelas pessoas ouviram o que Pedro havia falado. Aquelas pessoas escutaram o que Pedro havia falado, lembrando que haviam pessoas de todas as nações, mas aquelas pessoas ouviram o que Pedro havia falado. E que quando elas ouviram, que elas ficaram, a primeira atitude delas foi ficar comovida por aquilo que elas haviam acabado de ouvir. E elas ficaram comovidas com aquele sermão e elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que elas poderiam fazer. E é interessante porque Jesus tinha dito para aqueles discípulos que eles seriam suas testemunhas. Essa era a ordem do próprio Deus, para que a pregação fosse um dos meios eficazes para despertar a convicção de fé no ser humano. E agora nós vemos aqui na prática que essa pregação que Pedro fez despertou naquelas pessoas de diversas nações que estavam ali, de diversas línguas que estavam ali, despertou naquelas pessoas uma convicção de fé e começou ali despertar a fé daquelas pessoas. E nós vimos esse despertar, nós vimos como que aconteceu, as estratégias que Pedro utilizou para despertar essa fé dessas pessoas. E o primeiro resultado nesses ouvintes foi a comoção. Essa comoção que é relatado aqui no verso bíblico, que diz que eles se comoveram, essa comoção tratava-se de uma tristeza interior profunda, que é aquela que acompanha o arrependimento verdadeiro. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao versículo 11, descreve essa comoção e essa tristeza interior quando nós sentimos, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E aqui nós vemos que essa pessoa, essas pessoas, essa multidão, a primeira coisa, a primeira atitude delas foi dar espaço para esse arrependimento. Aqueles ouvintes, ao ouvir aquele discurso convincente de Pedro, elas se depararam com o arrependimento, porque elas se depararam com aquilo que elas haviam feito. E por isso elas perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos que ali estavam: o que nós podemos fazer, irmãos? Olha que interessante. O que podemos fazer? Que faremos, irmãos? Então, a partir de tudo aquilo que Pedro havia falado, elas perceberam, e Pedro no seu discurso jogou a culpa para eles, falaram: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram. E agora eles entendendo que eles haviam tido parte nisso, de todas as oportunidades que eles perderam ao ouvir Jesus falando para eles e eles não aceitando, agora eles caem na real e eles se arrependem disso e eles perguntam: que faremos, irmãos? Que faremos? Esse é o clamor de um coração contrito. Alguém que é tocado pela mensagem de Deus, a primeira coisa que ela faz, ela toma consciência das suas falhas e ela se arrepende. E depois que ela toma consciência das suas falhas e ela se depara com esse arrependimento, ela busca conhecimento do que é possível fazer para ter uma nova vida. E foi isso que essas pessoas fizeram. E dois aspectos me chamaram a atenção que eu quero ressaltar, além disso que eu já falei.
O primeiro deles é que o relato diz que essas pessoas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Isso quer dizer que Pedro não estava sozinho. Quer dizer que os outros apóstolos estavam próximos a Pedro e estavam apoiando aquele ministério dinâmico que estava começando. Ainda que os outros não fossem os evangelistas, ainda que os outros não fossem aqueles que tiveram autoridade, que tomaram a frente para falar naquele momento, eles apoiaram o ministério de Pedro e eles ajudaram aquelas pessoas a compreender também. E o segundo aspecto que me chamou muito a atenção é a expressão que foi utilizada por aquelas pessoas. O verso fala que o questionamento deles foi: que faremos, irmãos? Esse era o próprio termo que os apóstolos usavam uns com os outros, que os discípulos usavam uns com os outros, e que foi a forma que o próprio Pedro havia se dirigido às pessoas. Pedro havia falado irmãos. Pedro havia se dirigido àquelas pessoas de diferentes nacionalidades, havia se dirigido a eles como irmãos. E agora, quando eles questionam o que eles poderiam fazer, eles chamam os apóstolos de irmãos. E isso demonstra que o sermão que foi inspirado pelo Espírito Santo levou aquele povo a se simpatizar com os apóstolos e a abrir o coração daquelas pessoas para a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Pedro havia percebido essa disposição. Pedro percebeu a disposição daquelas pessoas e o desejo deles de compreender o que eles poderiam fazer a partir daquele momento, o que eles poderiam fazer para demonstrar o seu arrependimento. E foi por isso que Pedro, ele não perdeu tempo. Pedro não perdeu a oportunidade e Pedro começou rapidamente a falar para aquelas pessoas, no versículo 38, o que eles poderiam fazer. E preste atenção na resposta de Pedro. O relato diz que Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Olha que interessante a resposta de Pedro. A resposta de Pedro envolvia ação e envolvia promessa. Pedro falou sobre arrependimento, falou sobre batismo em nome de Jesus, falou sobre remissão dos pecados e, por último, terminou com a promessa do dom do Espírito Santo. Pedro estava falando para aquelas pessoas exatamente o que Jesus havia ordenado que ele falasse. As pessoas deveriam ser levadas ao arrependimento e se entregar por meio do batismo para receber o poder do Espírito Santo, para também serem testemunhas de Jesus. Pedro não abriu exceção para ninguém. Pedro não abriu exceção para o batismo, por isso que ele fala assim: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que, embora o batismo não seja um ato de salvação, e eu quero deixar bem claro isso aqui, isso não quer dizer que as pessoas que no passado que não foram batizadas, que elas não poderão ser salvas. Mas embora o batismo não seja um ato de salvação, o batismo trata-se de um sinal exterior da morte da velha vida e o início de uma nova vida. Por isso, imersão, quando uma pessoa é imersa nas águas, quando ela é afundada nas águas, isso representa a morte da velha vida. E quando ela ressurge das águas, isso significa o início de uma nova vida. E Pedro estava chamando todas aquelas pessoas a demonstrar esse compromisso público em nome de Jesus. O batismo significaria ali a aceitação do sacrifício que Jesus havia feito por todas aquelas pessoas para a remissão dos pecados. E eles receberam uma promessa de que se cumpriria
ali na vida deles, ao se arrependerem, ao serem batizados, ao terem ali a remissão dos seus pecados, e essa era a promessa de que eles receberiam o dom do Espírito Santo. O apóstolo promete a presença do Espírito Santo de Deus, e isso seria um bem pessoal. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque a promessa do Espírito Santo é pessoal. É algo que é um bem que todos nós cristãos podemos ter, é algo pessoal. Não adianta o nosso irmão ser cheio do Espírito Santo e nós não sermos cheios do Espírito Santo, porque essa é uma promessa pessoal. Pedro deixa claro os 4 passos na experiência de se tornar um cristão. E o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é o batismo, uma demonstração pública da aceitação de Jesus. O terceiro passo é que esse batismo leva à remissão dos pecados. E o quarto passo é a promessa pessoal do recebimento do Espírito Santo. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa promessa? O que mais me chamou a atenção nesses passos para o cristianismo é que Pedro acrescenta que essa promessa não se limitava apenas àquelas pessoas que estavam ali, mas também se estendia para os filhos e ainda para os que ainda estivessem longe. Ou seja, para todos aqueles que receberiam o chamado de Deus no futuro. E essa promessa que Pedro está falando aqui do recebimento do dom do Espírito Santo se estende a mim e a você. Porque ainda naquela época nós nem vivíamos, ainda nós nem éramos nascidos, mas um dia nós seríamos chamados por Deus para atender essa voz de Deus. E se nós aceitarmos, nós também poderemos nos beneficiar dessa promessa de Deus. Pedro deixa claro que o chamado de Deus, ele se estende a todos. Cada pessoa tem a oportunidade de se salvar. Mateus capítulo 22, versículo 14 diz que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que atendem a esse chamado, porque essa é uma decisão pessoal. Nós temos o livre-arbítrio. Só que o que precisa ficar claro na nossa mente é que esse chamado de Deus se estende a todos. Todos nós temos a oportunidade de nos salvar. E o relato termina falando que Pedro falou muitas outras palavras e que a exortação principal de Pedro para aquelas pessoas é para que aquelas pessoas se salvassem daquela geração perversa, para que elas se salvassem, para que elas prestassem atenção naquilo que estava ocorrendo e para que elas buscassem essa salvação em Jesus. E sabe o resultado de tudo isso? A Bíblia fala, o versículo 41 fala: então os que aceitaram as palavras de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram acrescentados ao rol de membros daquela igreja que estava se iniciando. 3.000 cordeiros estavam sendo apacentados por Pedro. Queridos, quão grandioso é o poder da ação do Espírito Santo. E eu fiquei refletindo muito sobre as lições práticas que nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Hoje, nós estamos muito preocupados em ganhar pessoas para Jesus, só que muitas vezes nós estamos focados apenas no resultado, invertendo a ordem das coisas. O que nós aprendemos até agora é que para nós termos poder, para nós termos sucesso na pregação do Evangelho, que a primeira atitude nossa não deve ser sair pregando de qualquer jeito. A primeira atitude nossa deve ser permanecer. Permanecer para compreender a palavra de Deus, permanecer em oração, perseverar em oração com um único propósito com os nossos irmãos, unidos com os nossos irmãos, clamando pelo poder do Espírito Santo. E quando nós recebermos esse poder do Espírito Santo que foi prometido a nós, Ele vai nos dar os dons e Ele vai nos dar a mensagem.
Então, as nossas dificuldades serão deixadas de lado, a nossa impulsividade, os nossos defeitos, e pelo poder do Espírito Santo, nós falaremos às pessoas, e como resultado da ação do Espírito Santo, elas se arrependerão, elas serão batizadas, elas serão redimidas dos pecados, e também receberão o dom do Espírito Santo na vida delas para testemunharem. Queridos, nós precisamos compreender de uma vez por todas que os nossos esforços devem ser direcionados em buscar o Espírito Santo, em sermos cheios do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa principal busca. Essa deve ser a nossa principal ação, porque depois que nós formos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos guiar e Ele vai nos conduzir para falar às pessoas. Ele vai nos guiar. Qualquer ação que estiver sendo feita fora dessa ordem não terá sucesso. Você quer ser uma testemunha de Jesus bem-sucedida? Você quer ser uma testemunha de Jesus assim como Pedro, que ganhe pessoas para o reino dos céus? Sabe qual deve ser a sua primeira atitude? Buscar o Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Ore por isso. Persevere em oração. Estude. Continue estudando a palavra de Deus. Porque quando o Espírito vier sobre mim e sobre você, em abundância, transbordando na nossa vida, nós vamos ter poder para pregar o Evangelho assim como eles tiveram. Nós vamos transbordar esse Espírito Santo e nós vamos levar essas pessoas, as nossas palavras levarão essas pessoas ao arrependimento e levarão as pessoas à conversão a Deus, ao reino dos céus. Que nós busquemos, que nós continuemos buscando esse poder do alto, buscando ser cheio do Espírito Santo por meio da palavra, por meio da oração, por meio da nossa comunhão uns com os outros. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. E a primeira coisa que nós queremos fazer hoje, Senhor, é te pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós fizemos as coisas da forma como nós queríamos fazer. Senhor, nós sabemos que nós temos um chamado para pregar o Evangelho, um chamado para pregar as pessoas, mas, Senhor, muitas vezes na nossa vida nós queremos só pregar, nós queremos só falar e nós não estamos cheios do Seu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nos ajude. Assim como aqueles apóstolos seus, ao aceitar o teu chamado, nos ajude a permanecer estudando a tua palavra, nos ajude a ter uma vida de oração, uma vida de clamor, clamando pelo Espírito Santo na nossa vida, porque nós sabemos, Senhor, que quando nós formos cheios do seu Santo Espírito, que o Senhor vai nos guiar, que o seu Santo Espírito vai nos dar os dons que nós precisamos e o seu Santo Espírito vai nos dar a mensagem para falar às pessoas, e que essas pessoas receberão essa mensagem e que elas serão acrescentadas ao teu reino. Senhor, por favor, nos ajude a buscarmos o seu Santo Espírito com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo. Nos ajude para que a nossa atenção, a nossa energia seja voltada para isso, porque nós sabemos que quando formos revestidos pelo teu Espírito Santo, que nós conseguiremos fazer a tua obra. Nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo teu Espírito Santo. Nos dê o teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Amanhã nós vamos estudar sobre Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E nós vamos aprender como aquelas pessoas convertidas pelo Espírito Santo viviam. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.